Vamos lá, a gente vai continuar a nossa caminhada com a voz do silêncio. No encontro passado, a gente falou sobre três temas fundamentais, né? A ação correta, como o que é a ação correta, depois a gente falou um pouco sobre, não só no que é, né? Mas falou também sobre essa conjunto de ação e reação, né? E falou um pouco sobre o Tantra, sobre o Karma. Depois a gente falou sobre a necessidade da renúncia, de vairagya, do desapego, que é um dos temas também muito importantes e fundamentais na tradição védica de uma forma geral. E por último a gente falou da unidade, que é outro ponto também fundamental, que tudo é uma coisa só, né? Que a gente enxerga de diversas formas. E agora a gente vai dar continuidade, né, na importância do abandono do ego, né, que está diretamente relacionada a essa perspectiva da unidade. Vai falar também do Dharma, né? Da gente cumprir o nosso Dharma. E também da necessidade de elevar o nosso entorno. Talvez essa seja a grande função humana. Não sei se vocês lembram, mas no estudo dos chakras, né, ele tem duas vertentes. Na verdade, são quase, acho que três vertentes nesse estudo que a gente fez. Uma no seu aspecto físico, né, aonde ele está situado, né, e as características, a sua correlação com as glândulas, com os órgãos. O segundo aspecto é essa caminhada, né, dos centros mais ligados aos instintos, da nossa perspectiva mais animal, depois o nosso comportamento mais humano, e aí vai se elevando os centros até chegar na capacidade de discernimento, chakras, de conexão, enfim, né? Faz esse caminho espiritual que a gente vai estar trabalhando essa semana. Mas não sei se vocês lembram que existe um terceiro campo, né, que fala sobre os chakras, uma terceira visão que que mostra as ligações com as emoções, com o medo, com a integridade, com a verdade, e que vai caminhando com as relações até chegar no Sahasrara Chakra, que a palavra são três palavras, né, que é responsabilidade, integridade, responsabilidade e enriquecimento. E termina com enriquecimento, no último dos chakras. Né? Enriquecimento significa que com toda essa caminhada, a gente necessita enriquecer o nosso entorno, que nada mais é que numa visão mais profunda no sentido de mais estabelecido sobre a raiz da existência, da essência da existência, é harmonizar sempre, né? Que é qualquer sistema, a gente fala muito sobre isso. Qualquer sistema, ele busca harmonia. E essa é a função da existência como um todo, independente de inteligente ou não, independente de uma consciência mais elevada ou não, é buscar essa harmonia, que isso vai se falar bastante agora nesses versos. Essa necessidade de gerar esse enriquecimento, essa harmonia no ambiente no qual a gente está inserido, né? Então eu vou colocar o slide aqui para a gente dar continuidade. A gente está no slide 56, 52, se não me engano. Eu vou fazer aquele truque de colocar, voltar e colocar, que sempre dá certo. Então, vamos lá. Só para vocês puderem confirmar aí, se vocês estão vendo versos 152 e 153. É isso que está Certo. mostrando, né? Uhum. Então o verso fala assim: condenado a perecer é aquele que, temeroso de Mara, né? Mara é o demônio, Mara é Maia, o demônio é Maia. Nessa visão dual, né, que a gente consegue entender o mundo sempre por uma perspectiva comparativa, dualista, Deus, né, e demônio são dois sentidos para o que é harmônico, o que é bom, o que é correto, o que traz estabilidade, e aquilo que traz instabilidade, que desarmoniza, que seria o inverso disso. Né? O inverso de Deus seria o demônio. Mara é esse nome, né, no budismo dado ao demônio, que nada mais é que a ilusão. Né? Quando a gente vê um mundo de forma idealizada, né, sem a perspectiva da realidade, isso é o nosso demônio, isso traz sofrimento. Então, condenado a perecer é aquele que, temeroso de Mara, se abstém de ajudar o homem,
para não agir pelo eu. O peregrino, né, nós, os caminhantes que queiram refrescar seus cansaços membros em águas correntes, mas não se atrevem mergulhados de pavor à corrente, arrisca-se a sucumbir de calor. E na ação baseada no medo egoísta não pode dar senão maus frutos. O devoto egoísta vive sem finalidade, vive em vão o homem que não leva a cabo a tarefa que lhe foi assinalada na vida. Então aí começa esse conceito do Dharma, esse conceito da necessidade de sair da nossa perspectiva individualista e agir, né, para o todo, né, e esse medo e essa ilusão que a gente tem, né, de agir só na forma egoísta nos faz, né, viver sem finalidade, sem essa conexão, nessa religação. Então, esse verso primeiro ele abre bem essa perspectiva, né? Se você busca as águas correntes, mas não mergulha, né, com medo, né, de sucumbir, vai ficar sem acontecer nada. E aí a ideia de se agir, né, se autoprotegendo numa medida de querer se dar bem nessa forma individualista, não tem como gerar bons frutos, porque a gente acho que insiste tanto nesse ponto, né, mas eu acho que é um ponto extremamente fundamental. Se é um organismo, não tem como as partes agirem de forma separada. E o ser humano, né, tem essa visão individualista, né, arraigada na sua existência milenar. Isso constrói profundo apego a essa forma de se autoafirmar, né? No fundo é assim, né? Todo ser se autoafirma, a gente se usa de toda a inteligência que deveria ser para que a gente se libertasse para manter essa autoafirmação de uma forma às vezes extremamente complexa e o que traz muito sofrimento. Então, na medida que um ser simplesmente existe, a gente existe e pega tudo que deveria ser o mais elevado da gente, que é a inteligência, a gente usa para se autoafirmar como qualquer outro ser. Só que isso gera uma desconexão, porque a autoafirmação significa que eu sobreponho, né, aos outros seres. Então, aí ele continua falando, segue a roda da vida. Segue a roda do dever para com a raça e a família, o amigo e o inimigo. Imuniza a tua mente aos prazeres e à dor. Quer dizer, siga o fluir da vida, né? Essa perspectiva de compreender que que a gente existe dentro de uma teia, né? Que a gente comentou muito no encontro passado, né? Que é Tantra, significa essa teia, né? Esse fluxo de ações e reações que vão gerando toda a existência em si. Toda transformação é um constante processo de inter-relação, né? De ações, reações de todos os seres que se envolvem nessa grande existência natural. Essa roda da vida, como está sendo colocado, ela é um fluxo de transformações e de funcionamento que independe da nossa idealização do mundo. Esse é um grande ponto. Independe da forma como eu concebo, entendo e idealizo o mundo vai se desenrolar. Segue, é isso que ele está colocando no começo, né? Segue essa roda, né? Entra nesse fluxo. Eu acho que esse é o grande trabalho de conexão, de religião, de religar, ou de qualquer palavra que se dê. Quando a gente vai cessando essas flutuações, essa idealização, ele fala assim, imuniza a tua mente dos prazeres e dor. Enquanto a gente vai se libertando desse condicionamento de busca constante, de autoafirmação, de satisfação dos desejos, e a gente vai entrando, né, com esse silenciamento, nesse fluir da vida, nessa roda da vida, como está sendo colocado, cumprindo o dever com todas as espécies, com a família, com o inimigo, né? Saindo desse condicionamento, esse é o grande trabalho, né? Esgota a lei da retribuição kármica, quer dizer, tudo que você faz existe um retorno, né? Existe um resultado pertinente à ação, existe uma ação e uma reação constante, né? Esgota isso no sentido de se entrega à existência. O karma, ele não é nem bom nem ruim, ele é simplesmente um contínuo resultado. E na medida que você se entrega profundamente a essa existência, né, sem essa perspectiva
idealizada, egóica, né, esgota-se essa expectativa de algo acontecer. E aí, quando ele fala de Quirúcides, né, Cides são os poderes. Os poderes para o teu futuro nascimento. Os poderes são essa capacidade que a gente tem de transcender a própria existência humana. Quer dizer, quanto mais eu vou desenvolvendo uma possibilidade de alterações dos meus padrões, uma sublimação da minha condição animal, né, uma capacidade de compreensão da existência profunda como ela é, tudo isso são poderes, né? Então, adquire esses poderes, e esses poderes vão fazendo com que a gente vá cada vez encontrando melhores resultados nessa rede kármica. Então, o que são os futuros nascimentos? O resultado de tudo que eu estou fazendo agora, né? Então, tudo que eu estou gerando de ações, de pensamentos, toda a minha estrutura que me enreda agora, ela vai dar a continuidade. É um rio, né? Fluir. Tudo que está nesse fluxo, ele vai sempre dando uma continuidade de formas diferentes, em existências diferentes, porque na medida que o rio ele evapora, ele se transforma em outra maneira de existir. Mas é a água que se transformou, que evaporou e que subiu e que foi para o céu e que de novo condensou e que caiu outra vez e que depois continuou fluindo para o oceano e que chegou no oceano, se misturou com uma água diferente. Percebe? É um fluxo de transformação constante, né, que esse enredamento, e aquela água que estava em determinado lugar, ela vai subir para um determinado, talvez ela caminhe para um rio de cima e caia em outro lugar, mas é um contínuo fluxo de ação e reação, né? Não existe nada que não esteja desligado. Mesmo que ela suba e caia em outro lado do planeta, é aquela gota que estava anteriormente em algum lugar, que foi se transformando e que foi gerando essa contínua existência. Então, imagine que nós somos, né, enquanto permeando essa existência, a gente está sendo várias coisas, se transformando, mas não existe um ponto que não se ligue ao outro, não existe um futuro que não esteja absolutamente ligado ao caminhar. Mesmo que seja de uma forma totalmente diferente, eu estou citando esse exemplo do rio, porque a água, quando ela evapora, ela é uma outra condição existencial. E aí ela vai para a nuvem. Se aquela nuvem pega uma corrente lá em cima e sai do Brasil e vai lá para a Europa, ela está em outro lugar do mundo e cai no deserto do Saara, percebe que a modificação do cenário existencial é totalmente diferente, mas aquela gota, ela saiu daqui, ela subiu, ela evaporou, ela pegou uma nuvem, ela caminhou. É uma contínua, né? Ações e reações que vão levando à existência, que não existe uma interrupção entre ela sair daqui e aparecer em outro lugar. Isso é o que ele coloca como futuro do nascimento, porque tudo que está sendo gerado agora das minhas ações, seja elas sutis ou grosseiras, seja ela palavras, pensamentos ou as ações mais grosseiras, elas estão me conduzindo para nesse processo de transformação a continuidade da minha existência, de alguma forma, seja ela qual for. E aí ele fala uma coisa muito bonita, né? Se não pode ser o Sol sem tão humilde planeta. Lá ele vai usar até na frente um pouco essa relação dos planetas como essa hierarquia da existência. O que ele está querendo dizer, né? Quando a gente idealiza algo muito além da nossa capacidade de ser, é outra perspectiva de sofrimento. Então, se eu não posso ser o Sol, eu sou o planeta, né? E aí ele fala assim, sim, se está impedido de brilhar como o Sol meridiano sobre a montanha nevada da pureza eterna, então escolhe o neófito, que é o principiante, um curso mais humilde. E esse é o grande ponto, né? Como na Gita aí está em vermelho destaque, né? Cumpre o seu dharma, faz o seu papel, né? Mas, mesmo que imperfeito, melhor fazer o seu imperfeito do que o do outro perfeito, porque o do outro não é seu. Sábado eu fui jantar na casa de alguns amigos e a filha dele está fazendo uma faculdade fora, tal. E eu me lembrei de uma historinha que eu contei lá e cabe exatamente aqui. É engraçado que eu lembrei dessa historinha, ela cabe tanto no sábado como aqui. E a historinha era assim: Nossa Senhora veio com Jesus no seu colo e apareceu num mosteiro. E aí, quando ela apareceu no mosteiro com Jesus, todos os monges se sentiram lisonjeados com a aparição de Nossa Senhora, ainda mais com Jesus. Então, eles foram todos
todos e fizeram todas as cerimônias e todos os rituais possíveis, né, para agradecer essa bênção dela estar presente naquele mosteiro. E aí eles recitaram o que podiam, fizeram tudo o que poderiam. E tinha um dos monges que ele era muito simples, né, e não tinha nenhuma compreensão acadêmica, ele não tinha nenhum estudo, não tinha nada. E o pai dele era malabarista, a única coisa que o pai dele deixou para ele foi ensinar malabarismo, né? E era a única coisa que ele sabia fazer da vida. Não tinha nenhum conhecimento intelectual. E aí, quando eles fizeram todas as reverências, fizeram tudo que podia fazer, né, ele sobrou só esse monge, e eles falaram, bom, ele não vai ter o que falar, né, porque não sabe falar nada. Então, encerra-se aí. Mas aí, antes de encerrar, ele viu que tinha algumas laranjas, ele pegou as laranjas e começou a jogar para cima. Era a única coisa que ele sabia fazer e começou a fazer malabarismo com as laranjas. E aí disse que foi o único momento onde Jesus sorriu. Essa historinha é bem bacana, porque é bem isso, né? Faz o que você sabe fazer, né? Não importa se é bem feito, se não é mal feito, não tenta espelhar a sua vida buscando o que outra pessoa faz ou tentando criar uma perspectiva da existência fundamentada em outra coisa que não é você. Então, se é jogar laranja, joga a laranja para cima, só isso. E se é isso que você sabe fazer, essa perspectiva de única coisa de Jesus sorriu, né? Foi bacana porque o universo vai sorrir para aquilo que é a nossa função, que é bem isso que está sendo colocado, né? Ser humilde. Se não dá para ser o Sol, seja o planeta. Ache um curso humilde, mas segue a roda da vida, né? Se entrega à existência com o seu papel. Esse ponto de reconhecimento de Dharma, de humildade, né? Ele é fundamental para a nossa caminhada, para a nossa felicidade. E aí o verso 156 é mais bonito ainda, que ele fala assim, mostra o caminho, embora apagadamente perdido entre a multidão, tal qual faz a estrela vespertina aos que seguem sua trilha no escuro. Então, mesmo que seja a coisa mais simples do mundo, entrega-se para mostrar para outra pessoa e está sempre buscando essa perspectiva de enriquecimento. Vou fazer um comentário também, né? Nessa estudo dos chakras, eu fiz, na verdade, assisti um estudo de Paramahansa Nityananda, e ele foi falando de chakra a chakra, mais ou menos era 1 hora, como eu fiz o estudo depois no final, mais ou menos 1 hora cada chakra. Então, são no mínimo 7 horas, né? Era 1 hora e pouco, quase 8 horas. E aí eu fui assistindo um por um. E aí tinha essa questão do integridade, responsabilidade e enriquecimento. Essa é a palavra final que eu citei no começo. Então, quando eu fui assistindo todos, e todos iam falando de cada característica dos chakras, até chegar no último, que é o enriquecimento, né? Enriquecimento é uma palavra que inconscientemente traz algo que a gente pensa que a gente vai estar bem no final. A gente vai se enriquecer de alguma forma. Eu falo isso por mim. E aí eu tinha essa expectativa de como é que você se dá bem lá no final, né? Numa estrutura espiritual, dos chakras e tal. O que é esse enriquecimento? E aí quando ele termina, né, o estudo colocando que enriquecimento significa enriquecer o seu entorno, né, e não você. Enriquecimento significa elevar tudo que está ao seu lado. Aquilo me tocou de uma forma que é realmente o caminho dos santos e é o caminho no final, né? A gente vai sempre com uma expectativa de se dar bem, de se autoafirmar, de ganhar alguma coisa. Quando a gente entende, né, ou procura pelo menos entender, que a vida não é isso, né? A vida no final é esse princípio constante de doação, né, de transformação do universo constante. Eu não sei se eu sou claro quando eu falo isso, mas, né, existe um fundamento que antecede qualquer visão mental, né? O universo é esse constante fluir de doação, de troca, de transformação. Voltando à água, ela vai se evaporar, ela vai virar gota, ela vai virar nuvem, ela vai cair de novo. Esse constante transformar, e na hora que a água está fluindo, ela está alimentando tudo ao seu lado, toda a existência depende dessa água, ela vai cair em forma de chuva e vai realimentar a terra, que vai de novo voltar. É um ciclo constante de doação. O universo é um ciclo constante de doação. Só a nossa perspectiva humana de egóica, no sentido de individualidade, que nos desconecta disso. Então percebe que existe um universo que independe do ser humano, que está funcionando, né, dessa forma. Na medida que existe a nossa visão, né, que é aí a filosofia dos kleshas, né, o que nos aflige, que nos tira da perspectiva de viver de forma estável, de forma conectada,
é essa perspectiva egóica, um dos principais pontos, e a identificação e o apego, etc., né, que derivam disso, é nisso que essas escrituras, essas grandes almas, ficam batendo sempre, né? Sai dessa perspectiva, só aí você vai encontrar de novo, né, essa qualidade que deveria ser um dos principais pontos do ser humano, não de sofrimento, mas de felicidade, que é essa qualidade da inteligência. E aí, mesmo que o seu caminho seja pequeno, né, pequeno no sentido de se você não é o sol, é qualquer coisa, mostra para os outros o caminho. Esse é o constante, né, movimento de elevação da consciência de todos os seres, que é o princípio de Bodhisattva, que a gente viu até no encontro passado. Essa seria a grande necessidade, né? Se eu tenho um pouco, e aí até Dayananda Sarasvati, desculpa, Dayananda, não Sarasvati, Dayananda, ele faz um satsanga, né, uma conversa, no qual ele fala muito bonito sobre essa perspectiva de autoestima, né? Que um dos pontos fundamentais para a nossa existência humana é o desenvolvimento da autoestima. E como é que você desenvolve a autoestima? Na medida que você consegue contribuir para algum sistema, né? Você se sente melhor quando você consegue fazer algo. E aí o que ele coloca, que está muito correlacionado a esse texto, que é muito bonito também, é que todos nós temos a possibilidade de dar algo, né? Sempre. E na medida que você dá, né, você se sente numa posição, né, de autoestima, né? Você consegue. E aí e dar não é né, dinheiro, não é dar é esse princípio de enriquecimento, é fazer com o que eu sei ou com qualquer coisa que eu possa contribuir para essa harmonia, eu faço. Esse é um dos pontos mais tocados nesse estudo agora. Então ele fala assim, né, resumindo isso, com uma linguagem poética, né, com uma linguagem toda diversa, ele vai falar: contempla, amigo Mar, que é o Marte, né, que tem um significado de olho, com esses véus carmesim, seu olhar se espraia sobre a terra adormecida. Contempla a aura igínea da mão de Lyagba, que é Mercúrio, o planeta, né, estendida com o amor protetor sobre a cabeça de seus ancestros. Ambos agora são servos de Niima, que é o Sol. Então percebe que ele está usando toda uma linguagem poética, né, para dizer que Marte tem a função dele, Mercúrio tem a função dele, mas os dois estão submetidos ao Sol. O Sol aí é tido como o grande diretor desse sistema solar, né? Deixados em sua ausência como vigilantes e silenciosos da noite. Então percebe que o Sol é o grande comandante, e aí à noite vem Marte, Mercúrio, né, fazendo as suas funções, né, e vigilantes silenciosos da noite. Contudo, né, em Kalpas são as eras, né? Kalpas são os longos períodos de tempo. Passando esses longos períodos, né, eles foram brilhantes um dia. Dias são, aí está sendo dias no sentido de vidas, né, desse contínuo renascimento, não só de humanos ou de seres, mas da existência de todo o universo, né, desse renascimento constante de tudo. Então, o que ele coloca, né, que lá atrás os planetas eram sóis também, eram brilhantes, e hoje se transformam em silenciosos da noite, exatamente ilustrando com toda essa linguagem poética essa existência dármica, que uma hora você é o Sol, outra hora você vai ser, né, um planeta que à noite se transforma num vigilante silencioso e que guia vários outros seres como nós, né? Os grandes navegadores se guiavam por essas estrelas. E aí ele termina falando: tais são as subidas e descidas da lei kármica da natureza. É esse constante, né? É esse fluir, no qual a gente é parte dessa constante impermanência enquanto natureza, né? E ela vai se transformando e vai se desenrolando de acordo com as ações e com as reações. E aí, voltando a um ponto importante, percebe que dentro dessa estrutura kármica, né, como ele coloca aí, subidas e descidas dessa lei kármica da natureza, percebe que existe um funcionamento, né, nesse grande enredamento de ações e reações, onde está tudo sendo dentro de um fluir natural. Qual é a grande perspectiva humana? Por que nós somos, né, tidos como os seres mais evoluídos nessa dimensão da Terra no qual a gente existe? Porque a gente, pelo menos em teoria, são os únicos seres que conseguem perceber esse movimento.
E assim que você consegue perceber esse movimento kármico, que os outros não, os outros são simplesmente entregues a um processo natural. Aí o ser humano tem essa qualidade de conseguir, através de Buddha, né, inteligência, né, que não é só o aspecto mental, que o animal também tem inteligência, tem basicamente quase tudo que a gente tem. Mas a gente tem essa qualidade que na tradição védica chama de viveka, de discernimento, né, de discernir essa existência, de perceber esse movimento. E aí, nesse ponto, é como um fio tênue, mas existe o que a gente chama de livre-arbítrio, de escolher uma ação, de escolher algo que possa nos sublimar dentro desse sistema e, no final, que é toda a busca de todas essas filosofias, se libertar desse condicionamento kármico no qual nos prende. Essa é a grande qualidade humana. E aí percebe que você pega um ser, né, da existência, o humano, dá essa qualidade máxima para ele, que é o discernimento, que é a qualidade da inteligência, no sentido de percepção disso. E aí é como se falasse, né? Agora você ganhou toda essa qualidade, use ela para você manter esse sistema funcionando harmônico e no final você conseguir se libertar desse condicionamento natural que gera sofrimento pela sua impermanência, pela sua característica. Você tem a possibilidade disso. E aí quando você ganha essa possibilidade, né? Essa inteligência, você pega tudo isso que é extremamente sofisticado e usa para sobreviver melhor, usa para ser um animal melhor, como o Prabhupada falava. Né? Você come, dorme, faz sexo, cuida da família. Simplesmente você pega um extremo, é como se você pegasse uma Ferrari, ou o melhor computador do mundo e fosse jogar no computador paciência. Né? Ou pegasse, sei lá, a melhor Ferrari, o melhor carro mais sofisticado do mundo e deixasse na garagem para dar uma volta no quarteirão, de vez em quando fazer. É pegar o que a gente tem de maior qualidade e usar da menor forma possível. Pior, né? Além da gente não usar essa possibilidade com da melhor forma possível, né? A gente ainda utiliza nossas qualidades contra a gente mesmo, né? Porque todas essas possibilidades de discernimento, tudo isso que a gente pode trabalhar, uma perspectiva de nos ajudar a se libertar disso, a gente usa como criando perspectivas ideológicas que não existem, fantasias que geram ansiedade, e no final a gente fica deprimido com as nossas maiores qualidades. Né? A gente sofre por ter as melhores qualidades do que os outros seres. Então, esse verso ele ilustra isso, né? Essa hierarquia natural. Né? E aí ele fala nos 158. Ser Lano é o discípulo, né? Ser como essa existência, né? Dá luz e conforto ao fatigado peregrino, né? Como ele não é Sol, é Marte, é Mercúrio, mas continua vigilantes na silenciosa noite, mas cumprindo lá a sua função. Então, dá luz, dá conforto ao fatigado e busca o que sabe menos que tu, né? Em que sua miséria e desonra está faminto pelo pão da sabedoria, sem um instrutor, esperança ou consolação, e fala ouvir a lei. Quer dizer, é função, né? De alguma forma, a gente estender a mão e está fazendo com que se eleve essa existência. Né? Se a gente tem um passo e o outro não, né? A gente tem que ajudar. E isso é transformado muito na forma como a gente vive. Né? É outro ponto que é bem importante. Né? Independente da gente entender isso que a gente está falando agora, de forma com discernimento, com inteligência, a natureza ela nos mostra isso. Alguém colocou, eu acho que foi a Hilda, se não me engano, colocou um vídeo há muito tempo atrás, talvez mais de um ano, sobre uma coisa que eu não vou saber exatamente falar, mas em síntese quando você ajuda uma pessoa, quando você faz o bem, né, você se sente bem, a pessoa e todo mundo que está no entorno, né, e aí tem um nome, isso que eu não me lembro agora, mas é quase que uma estrutura natural que faz com que todo mundo se sinta bem, né? Quem estava envolvido, quem você ajudou, quem estava próximo, quem viu, existe um sentimento natural, né, de estabilidade, de felicidade, quando existe essa troca. Percebe que isso é inato no ser humano, que independente de entender ou não, isso está na nossa estrutura mais profunda. Quando você faz esse movimento de doação, de ajuda,
né, de levar o conforto, de elevar um pouco a consciência da forma que você puder, né? E não tem que é isso que está insistindo nesse texto. Faça da sua forma o melhor possível, mas seja sempre esse instrutor. Isso é a natureza. Isso é a natureza humana. Isso é a natureza não humana. Isso é a natureza do universo. Quanto mais conectado e fluindo com isso, mais bem-estar, mais paz, mais felicidade a gente vai encontrar. Que aí vários outras grandes almas, como Dalai Lama, por exemplo, insistem muito nessa perspectiva que é budista, isso, da compaixão, da caridade. Até eu estava lendo um texto agora que falava sobre o Islã, se eu não me engano. E aí, se eu não me engano, é isso, se estiver enganado, que eram 5 pontos fundamentais da tradição islã. E uma delas é caridade, né? Gira em torno de várias filosofias e aí eles colocam a caridade como uma estrutura básica da ação. Por quê? Porque isso, independente de consciente ou inconsciente, é a forma como a gente se conecta a esse fluir, a essa troca constante, a essa natureza, né, pura. É encontrar a naturalidade. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar com todas as nossas forças. Então, esse estudo que se somam às práticas, se somam aos pranayamas, às meditações, né, e toda a parte física, toda essa parafernália, ela deveria ser para potencializar essa possibilidade de discernimento, de observação disso com clareza, né? E aí a gente se enredando cada vez mais dentro dessa conexão. Aí ele continua. Vou fazer uma pequena pausa aqui, se alguém quiser fazer algum comentário, se não embalo aqui, fico falando muito, alguém quer fazer algum comentário sobre? Porque essa parte, como o livro inteiro é uma joia, né? Pode falar, o Danilo, ontem teve um programa na CNN que foram várias premiações com as ONGs que mais se destacaram, com as empresas que fizeram projetos sociais que mais se destacaram. Mas o grande homenageado da noite foi o padre Lancelotti. Engraçado que a aula de hoje foi tudo que ele falou ontem. Olha, eu não sei. Sabe, essa coisa de você cumprir o seu dever enquanto cristão, enquanto homem, enquanto ser humano, não só no meio familiar, mas principalmente ao seu entorno e principalmente as coisas que te fazem mal, que você tem dificuldade de lidar com os excluídos. Nossa, é a aula de hoje. Muito interessante. E você vê, né, que existe uma admiração natural. Ele vai falar isso no texto já, não sei se é no próximo, mas vai falar no texto. Essa admiração inata por essas pessoas. Quem não admira o padre Lancelotti, a não ser que ele seja meio fora do pino. Qualquer pessoa razoavelmente, enfim, né, não vou nem entrar nesse mérito, mas qualquer pessoa que tem um mínimo de conexão, de empatia, como não admirar um cara desse? É natural, é natural. Como é que a gente não consegue admirar? E aí vem aquele primeiro ponto lá do texto, né? A gente tem medo. E aí, se você quer tomar as águas puras, lá que ele fala mais ou menos dessa forma, e tem medo de entrar no rio, é isso, né? No final, a gente admira o padre Júlio Lancelotti, assim como todos os outros que tomam essa postura, só que a gente tem medo de fazer, porque a gente está preso profundamente no egoísmo. Eu quero primeiro resolver o meu problema. O meu problema. Esse muito é o grande. Interessante. Pois é. Foi até legal. Eu acho que com certeza esses programas eles repetem, né? Eu vou ver se eu. Com certeza, né? Se eu pego a repetição disso. Se alguém quiser interromper, fica à vontade, tá? Acho que fica aí vocês sempre à vontade para interromper, para fazer alguma colocação. E aí ele fala aqui, né? A gente parou aqui no 158, no 159. Diz-lhe, ó, candidato. Nós somos os candidatos em busca dessa felicidade que no final a gente encontra em todos os pontos de forma errada. Que aquele que faz do orgulho e do amor próprio servos da devoção. Pega tudo isso, né? E aí o ponto que diversas literaturas também se fundamentam, né? O princípio da devoção. A devoção é essa entrega. E aí,
Se a gente precisa utilizar de artifícios de construir figuras para que a gente seja devoto de figuras, etc., não importa, mas exercita isso, né? Que é aquele que é apegado à existência, contudo se mostra paciente e submisso à lei, como uma delicada flor aos pés de Sakya Tubipa, que é Buda, torna-se um Shrotapati, que é aquele que entra na corrente. Olha que bonito. Essa palavra, né, Shrotapati, inclusive, é um dos nomes de Shiva, nesse nascimento. É aquele que entra na corrente. Então, é bem essa metáfora que eu estava usando do rio, da água, né, do fluir, né, que a água traz muito essa perspectiva da fluência, né, da fluência e da entrega. Né? A água é o grande símbolo da existência porque ela nasce, né, se adapta a todos os obstáculos, né? Aonde ela para, ela evapora e volta, e ela alimenta tudo que está no lado, né? Todas as sociedades elas desenvolvem em volta de rios, e no final ela encontra o oceano, né? A grande profundidade da existência, e tudo se funde lá. Vai ser usado também essa questão do oceano aí nesse texto também. E aí os Siddhis, são os poderes de perfeição, podem parecer remotos, muito remotos, né? Porém, está dado o primeiro passo. Ele entrou na corrente, talvez adquira a visão da águia, das montanhas, o ouvido da tímida corça. Então, esse é o ponto, né? Não importa se é um pequeno passo, mas dá. Por quê? E aí é uma outra coisa que vai ser colocada aí no texto mais para frente também, que é muito falado. Nada se perde, porque essa teia de ações, como eu estava colocando no começo, né? O que a formiga está fazendo, o que qualquer ser está fazendo, está contribuindo para esse movimento. Então, não tem a grande ação, né? Então, pode ser que o grande movimento, né, o que o Padre Júlio faz, o que a Madre Teresa fez, ou o que os grandes almas fazem, às vezes pode parecer muito longe, muito remoto. Ou em outras áreas, o que os grandes seres contribuem para alguma modificação no mundo, de certa forma, né, pode parecer distante da gente. É esse o ponto que está sendo colocado. Então, se não dá para você ser aquele que movimentou o mundo, que criou a grande ação, faz a sua parte, né? Porque está dado o primeiro passo. Você entrou na corrente. E aí, por isso que ele usa esse termo, Shrotapati, que é aquele que entrou na corrente do Nirvana, se desfazer dessa visão egóica, diluir essa perspectiva de individualismo. E aí ele coloca assim, né, aquele que entrou na corrente do Nirvana, a menos que ele alcance a meta, né, como comentário, devido a alguma razão extraordinária, ele raramente poderá alcançar o Nirvana em um só nascimento. É muito difícil a gente, com todos os nossos condicionamentos e limitações, atingir um estado desse de Nirvana, que seria, no caso, transcender a nossa própria existência, desfazer essa visão egóica, é muito difícil, né? Ele coloca em um só nascimento, é quase que impossível. Usualmente diz, né, que o praticante ele consegue isso no seu sétimo nascimento. Isso são metáforas, de certa forma, né? Então, você precisaria, depois que você deu o primeiro passo e entrou, né, nessa corrente, né, entra nesse fluxo, você ainda precisaria mais de 7 vidas para alcançar a qualidade de nirvana. Tudo isso está sendo colocado, eu acho que na seguinte condição. Entra, faz, né? É aquele ponto da caridade, né? Se você não entendeu a caridade num modo mais elevado, mais no modo da ignorância, faça de qualquer forma. Se você está fazendo a caridade numa perspectiva egóica, não importa, faça a caridade. Então, dê o primeiro passo. Ele não vai ser perdido. Então, na medida que você começa a entrar nessa corrente, as religiões ajudam muito nisso, né? Você pega, às vezes, pode criticar a religião evangélica por vários pontos, mas ela pega aquela pessoa que estava lá na droga, largado, numa subexistência, traz ela de novo para a vida. E aí, na medida que ela fez isso, ela deu esse primeiro passo, né? Aí, as religiões, com suas diversas linguagens, né, de certa forma, ela vai resgatando as pessoas. E aí vão ter todas as interferências humanas, os apegos às linguagens, né, que é natural, e aí desenvolve essa limitação que é humana. Tudo isso é natural, mas traz as pessoas para esses primeiros passos, né? Então, isso não é perdido. E aí, na medida que a pessoa, de certa forma, ela entra nessa corrente, de alguma forma, e não só necessariamente através da religião, através de qualquer passo que ela dê para se conectar a essa corrente. É isso que está dizendo agora aí, né? Entra. Mesmo os grandes almas vão demorar 7 vidas, não se preocupa com o resultado. O resultado não vai vir agora. Você não vai alcançar essa qualidade
né, no Nirvana, no budismo, mas o Samadhi, o Kaivalya, qualquer nome que se dê para esse estado, não vai alcançar, vai demorar, mas começa o caminho. Na medida que você começou, nenhum ato que você fizer vai ser perdido, ele vai estar contribuindo para essa experiência como um todo. E aí diz-lhe o aspirante, né, que a verdadeira devoção lhe pode restituir o conhecimento, aquele conhecimento que foi seu em anteriores nascimentos, a visão e a audição dédicas dos deuses que não se pode obter numa curta existência. Então, o que está se dizendo aí, né, nesse ponto é, na medida que esse conhecimento está ainda distante, né, e que não vai ser adquirido em uma curta existência, vão ser várias vidas para alcançar esse nível de compreensão do Nirvana, dos santos, das grandes almas. Então, o que acontece? Entrega-se à devoção. A devoção vai dar esse conhecimento. E aí os rituais, tudo que a gente cria dentro da perspectiva humana, né? Nós somos humanos, nós somos presos a várias estruturas linguísticas e etc., limitações, né? Utiliza dessas ferramentas que elas vão dar esse conhecimento, né? Que, na verdade, está restituindo o conhecimento da alma. Por isso esse livro chama a voz do silêncio. Que o silêncio é essa perspectiva da existência eterna, né? Da alma, aquilo que não está se utilizando dos sentidos. Então, buscar essa voz da alma, essa que já esse é o ponto, né? A gente, enquanto alma que permeia a matéria, tudo isso que a gente está falando é muito inerente à existência da natureza, né? No yoga é chamado, no yoga, na tradição védica, no qual o yoga se utiliza, né? Que na verdade é Sankhya, utiliza-se da perspectiva de Prakriti, né? Tudo que é natureza, tudo que é esse funcionamento da mente, pensamento, pedra, rio, natureza, tudo isso é o funcionamento kármico, né? Da lei kármica. Mas quem está atrás disso, que experiencia tudo isso através dessa natureza, é a alma, né? Ou qualquer outro nome que se dê. E a alma em si, ela já né? Ela já é a existência, o conhecimento, tudo isso já existe. Então, por isso que ele coloca, quando você se entrega a essa forma existencial e se entrega à devoção, que é um instrumento que a gente usa para reconhecer essa conexão, tudo isso que está sendo falado, essa devoção ela nos leva a restituir um conhecimento que já né? Restituir esse conhecimento, que a gente está perdido, que é uma termo muito usado também, pelos véus de Maia, pelos véus da ilusão que nos encobre a capacidade de enxergar tudo isso, né? Que aí a gente está preso. O que os véus da ilusão nos traz? Uma visão idealizada da vida, as perspectivas do que é felicidade são criadas pela mente, e aí eu crio uma ideia que para ser feliz eu preciso ter isso, ter aquilo, ser isso, ser aquilo, e aí eu saio completamente desse fluir, saio dessa corrente, e aí entro numa perspectiva ilusória, né, de Mara, de Maia, dessa, e fico preso ali tentando satisfazer de qualquer forma um desejo que é absolutamente irreal. E por isso a gente sofre. E por isso existe esse mar de farmácias, drogarias que vendem drogas, né, que estão nadando de braçada, tentando fazer com que a gente recupere aí a capacidade de estabilidade, que é o mínimo que a gente pode buscar para poder perceber essa existência de alguma forma. Né? E aí a gente vai, só para fechar, né, a gente está chegando no final, para não ficar muita coisa, ele fala no 168 e 62, ser humilde, esse é o ponto. Porque percebe que esse texto ele se desenrola de uma forma que se você quer ser o sol, né, mas não pode ser, vai gerar um sofrimento imenso de desconexão. Ser humilde, cumpre o seu dharma, vai no seu papel. É isso. Mas isso é não ser ambicioso. O que você prefere? Ser ambicioso, né, e tomar 1000 remédios para depressão, ou ser uma pessoa feliz, né, ou ser uma pessoa absolutamente estável, aproveitando a vida como ela é. Então, ser humilde. Se queres adquirir a sabedoria, né, não o conhecimento. O conhecimento você pode adquirir de diversas formas, mas a sabedoria é através da devoção, da humildade, dessa conexão. Ser mais humilde ainda quando tiver alcançado a sabedoria. É uma grande lição isso, né? Porque, na verdade, a gente tem que ser humilde para conseguir passar pelas salas. Lá no começo do livro ele fala, né, as 3 salas: a sala da ação, a sala do conhecimento e a sala da sabedoria. Né? Na sala do conhecimento, onde estão as serpentes. A sala da ação, que é a nossa vida. Na hora que você passa pelo conhecimento,
você alcança a sabedoria. Seja humilde para alcançar, mas seja mais humilde ainda quando já alcançou. E aí ele usa o exemplo que eu estava dando do oceano, né? Seja como o oceano, que recebe todos os rios e riachos. A imensa calma do oceano permanece inalterada, não sente. Esse exemplo do oceano é lindo, né? Porque o oceano ele tem a turbulência das ondas, tudo isso é na superfície. Mas quando você entra na profundeza, ele mantém-se extremamente inalterado. E é esse sentido profundo, profundo no seu sentido literal, né? E calmo. O ser humano na sua profundeza, o oceano na sua profundeza, ele é imensamente calmo e não se altera. Todos os rios da Terra vão para o oceano e ele não se altera na sua profundeza. É um dos exemplos mais bonitos de sabedoria e de alcance, né, de um nível profundo de desenvolvimento de consciência. O que significa? Todos os rios, todas as chuvas, todos os furacões, todos os movimentos da superfície não alteram a imensa calma na profundidade do oceano. Essa é a ideia da grande alma. Todas as bagunças desse mundo e todas as alterações que podem ter no mundo externo não altera a profundidade de uma consciência de uma grande alma. E aí por isso que essas pessoas conseguem entrar num nível profundo de manter o seu entorno, tentar enriquecer o seu entorno, independente das condições que eles encontram, que é o caso do padre Júlio, que a Cori citou, que é o caso da Madre Teresa, que é o caso de todas as grandes almas. Não importa se ele está na guerra, se ele está na Cracolândia, não importa se ele está lidando com a maior extrema pobreza e desconexão humana, ele está lá. Porque no final, todos esses movimentos externos não afetam a profundidade da consciência de uma grande alma. Então, por isso que ele usa o oceano. E o oceano tem uma outra qualidade também, que o taoísmo usa de uma forma muito bonita, essa questão da água, da natureza, de uma forma muito geral, de uma forma bonita. Ele usa essa questão do oceano, que o oceano está sempre abaixo, não existe oceano acima. O oceano, com toda essa qualidade de imensa calma, de profunda relação com a profundidade da consciência, ele está sempre abaixo. Para quê? Por que ele está abaixo? Para que todos os rios, todas as águas cheguem até ele. Se ele fosse acima, o rio não consegue. Então, a característica fundamental da visão do oceano como uma grande consciência está sempre abaixo. É para receber tudo. E aí ele termina, então, né, para a gente fechar hoje, refreia o teu interior com o teu eu divino. Olha que lindo isso. Refreia o teu interior com o teu eu divino, que é essa coisa, né? Nós somos animais, mas nós somos divinos também. E aí, nessa questão divina, quer dizer, eu sou animal, eu sou humano com as relações, e eu sou divino, porque eu transcendo as próprias relações, as prisões humanas. E aí ele continua, refreio divino com o eterno. Quer dizer, além da capacidade de sublimar nossa existência humana e ser divino, além disso, ainda a gente é essa alma eterna que transcende tudo isso. Então, refreia o seu interior com o seu divino, sai dessa condição humana e desenvolve a sua possibilidade divina, mas ainda assim, refreia o seu divino que você é mais que isso. Né? Nós somos essa eternidade, estamos presos nessa condição de impermanência. Sim, aí ele coloca, grande é aquele que é o matador do desejo, que é o que nos prende, né? Essa questão fundamental, né? O que eu desejo é aquilo que me impulsiona, o que me impulsiona é a minha ação, o que eu gera a minha ação, eu fico preso à reação. Percebe a cadeia? Eu tenho um desejo, o desejo gera ação, essa ação me prende a uma reação e eu fico constantemente preso nessa roda. Quando eu consigo refrear esse sistema de desejos, né? Eu não vou conseguir eliminar porque é a característica humana, mas pelo menos eu tenho discernimento de escolher aquilo que eu desejo, eu consigo construir uma roda mais satisfatória para me levar a essa consciência que é buscada. Ele continua. Maior ainda é aquele em quem o eu divino matou o próprio conhecimento do desejo. É exatamente essa perspectiva de clareza, de discernimento. Vigia o inferior para que não macule o superior. O inferior é essa qualidade animal. Não inferior no sentido de existência da natureza, inferior no sentido que nos prende a uma condição animal no qual o ser humano pode não ser. Então, se eu quero viver nesse mundo inferior, né, vigia isso, né, para que não macule essa possibilidade de sublimar isso. Esse é o grande potencial humano. Né? Senão, é um simples animal, um animal que, sei lá, que ganha dinheiro, que consome mais coisas, ou que satisfaz mais desejos que um cachorro poderia, que não teria essa capacidade. É só isso. Então, não macula essa possibilidade, né, que a gente tem de realmente
gerar essa perspectiva além do humano. E aí ele termina falando, dentro do teu eu, que é essa visão dessa consciência eterna, dessa alma, dessa existência mais sublime, está no caminho para a libertação final. É isso, né? Se libertar desse enredamento da natureza que vai nos levando de diversas formas a experienciar esse mundo. Esse caminho começa e termina fora do eu. E aí, fora desse eu menor, desse eu egóico, desse eu Danilo, desse eu corpo, desse eu existência individual, desse eu que eu crio na minha mente ilusoriamente, que é um ser individual que pode fazer, explorar e tem domínio sobre coisas que não tem e gera todo esse sofrimento. O caminho começa nessa existência, né? Porque eu adquiro a possibilidade de perceber tudo isso quando eu sou humano e tenho essa qualidade da individualidade. Ele começa aí, mas ele termina fora daqui. Eu acho que encerrar aqui, nossa, certinho, 8h30, para depois continuar nos outros, porque esse texto de deixar, a gente vai até, sei lá, até as 7 vidas que se colocou lá para a gente alcançar o Nirvana, né? Podemos estudar isso durante 7 existências. E aí fica à vontade, gente, para vocês concluírem, já são 8h30, se vocês quiserem fazer alguma colocação, alguma pergunta, fiquem à vontade. Muito bonito, não, Danilo? Nossa. É muito bonito. É muito bonito. Muito lindo. Realmente, isso é um texto que e essa uma benção, analogia com o oceano, né? Tão verdadeira, né? Tão clara, oceano, né? Tão grandioso, tão imenso, tão muito profundo, esclarecedor, né? Muito esclarecedor, Daniel. Eu me lembrei de uma situação que ocorreu no tsunami, lá em 2011, 2000, alguma coisa assim, e que tinham pessoas que estavam mergulhando, fazendo mergulho no fundo do mar durante o tsunami, e que lá embaixo não aconteceu nada, e quando voltaram, viram a destruição que tinha acontecido na cidade. E eu me lembrei muito dessa alegoria, que não é alegoria, né? É realidade. Porque no final a onda passou por cima e no fundo não aconteceu nada, né? Tava tudo tranquilo. Muito legal, é exatamente isso. E a gente pegando, aí no sentido alegórico, sim, né? A gente pegando isso para nossa consciência, é isso, né? Não importa o que está do lado, né? Não importa, enfim, todo esse movimento externo, né? Se você conseguir entrar nessa perspectiva de consciência profunda, nada afeta mais. Né? Muito bom. Muito bacana. Maravilhoso. Esse livro é um espetáculo, né? Olha, a gente está estudando ele faz mais de um ano, né? Porque a gente começou isso no começo do ano passado. Julho de 21 que nós começamos. Foi julho? Julho de 21. Eu achei que foi no começo, eu tinha achado que era no começo. Tá aqui. Eu vou anotando. Ah, que bacana. Eu achei que foi no começo. Falta muito para terminar o... Está quase terminando. Tá quase terminando? Ô, Sandra, você tá mais... Você tá mais... Ela vai ser a nossa historiadora. Ela ainda vai escrever o nosso livro. Eu já achei que tinha começado em janeiro, você falou julho. Agora você falou que está terminando, eu nem sei, mas você falou que está quase terminando. A gente está no verso 152, né? Vai até o verso 316, né? Mas agora são versos curtos, né? Eu acho que no começo ele era mais... 152, né? A gente está no verso 152, né? Paramos agora, se não me engano, 156. Não é 162? 162. 163. Paramos no 170, na verdade. Terminamos no 70. Paramos no 170. Agora... E ele vai até o verso 316. Mas como a Sandra é uma grande estudiosa e já viu, realmente os versos são menores mesmo. Tem vários versos pequenos. Para a gente acabar o segundo fragmento ele vai até o verso 195. 195. 25 versos para acabar a segunda parte. Entrar Nós estamos chegando já no terceiro. Tá acabando. Mas foi muito bonito hoje. Quer dizer, todo dia, né?
Esse livro Quantos versos são? Eu estava atendendo o telefone. 350. Até o final? Nossa. Então, mas eu acho bem difícil, bem difícil. 316. 316. Mas, Wanda, sabe o que eu acho? Você acha que quando a gente lê, se a gente lê, quer dizer, eu me vejo assim, se eu pegar isso aí e ler sozinha, sozinho não tem a gente jeito. não entende, mas nós temos o nosso tradutor, né? Por isso que eu tenho tradutor. Eu leio e espero ele traduzir. Então, aí a coisa fica mais clara para a gente, né? Bem, não, mas eu confesso que eu comecei a ler, aí eu parei. Eu parei. Que o Danilo mandou, eu não comprei o livro, mas eu estou para comprar. Porque aí eu vou lendo, e eu leio, e eu releio, eu vou, sabe, eu quero ir devagar lendo, e não entendi, eu leio de novo. Então, assim, eu estou pegando essas aulas, né, as explicações, assim, super valiosas aí do Danilo, mas, assim, tem me feito pensar bastante, viu, Danilo, sobre a vida, como eu já falei. Com certeza. Esse livro é um espetáculo. Mas eu acho muito interessante situações que a gente vive, né? Coisas que você vê, por exemplo, vocês falaram, né, do Padre Júlio, né? Assim, a vida dele tão espetacular, o que ele faz, né? E então, sabe, tem momentos que eu começo assim, a pensar, e estou sempre me voltando para as suas aulas aí sobre o livro, né? E esse livro, é o Gita, é o livro do taoísmo, do Tao Te Ching. Todos eles, você vê, eles têm essa mesma característica de tratar profundamente a existência. E eu tenho certeza que se pegar esse livro daqui a 2 anos e fizer um novo estudo, vai ser uma nova caminhada. Vai ser uma outra perspectiva. Eu tenho certeza absoluta, né? Que quanto esses livros ele tem essa qualidade de desdobrar o conhecimento de forma... Quanto mais a gente se desdobra nele, mais é aquela coisa que Krishna fala, dá um passo em direção a mim, eu dou 10 em direção a você. São livros, são vivos, né? Você vai... E tem uma coisa, você vai lendo, se você ler de novo, você descobre outra coisa importante. Exatamente. Tenho certeza absoluta que se você pegar esse mesmo livro, fizer novamente um novo estudo daqui a 2 anos, 3 anos, vai ser outra caminhada, vai ser outras visões, outras compreensões. Talvez a gente não tenha. Muito bom, Dani. Muito bom. Se vocês tiverem... A fala, na verdade, a fala do padre Júlio Lancelotti no programa é que ele é o último a ser homenageado. Não é uma fala grande, não. Mas o pouco que ele falou resume essa sua aula. A maneira como ele falou. CNN. É na CNN. CNN. Vou Então, procurar. Os Notáveis, parece que chamou o programa. Chama o programa. Como chama? Os Notáveis de 2021. Provavelmente vai repetir. E com certeza tem, se a gente entrar no site da CNN. No site da CNN, com certeza vai estar gravado, verdade. Gravado, E aparece ele fazendo, né, na prática, né, ali, com a Cracolândia, com os excluídos, com o pessoal da rua. Muito bacana. Ele é um espetáculo. Né? Muito bonito. Obrigada, Danilo. Imagina. Muito obrigado grande. a vocês, gente. Bom descanso. Obrigada. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Deus quiser. Obrigada. Até amanhã. Boa Boa noite. noite. Tchau para vocês.